eles observavam que a parte inferior do barco ela ia se pondo, né, ia escondendo no mar, e por último ia escondendo o mastro. Então, eles tinham essa noção de que, a partir disso, né, de que a Terra, né, a grandes distâncias, tinha uma certa curvatura. E aí, né, como a gente tem professores também aqui presentes, eu acho importante explicar para o aluno o porquê que a Terra, né, é redonda. Então, tratando um pouco de física agora, falando fisicamente, todos os planetas, eles têm esse formato arredondado, né? Não chega a ser redondo, uma esfera perfeita, né? A gente fala que é um formato de geóide, a Terra, mas esse formato, ele é por causa da força da gravidade. A mesma força da gravidade que atrai o nosso corpo para o centro da Terra, né? Porque quando a gente não dá um pulo, a gente não sai voando, por causa da força da gravidade. Então, essa força da gravidade, ela se une, né? A partir, né, da origem do universo, as partículas foram se unindo até que tivessem sua própria gravidade. Então, essa gravidade que puxa tudo para o centro da Terra faz com que todas as partículas queiram ficar na mesma posição, no centro da Terra. Então, o formato esférico acaba sendo o formato mais confortável, digamos assim, para a natureza, porque assim todos os pontos, né, eles ficam na mesma distância do centro. Então, é uma questão física, né? Por que cometas ou asteroides não têm formato esférico? Porque eles não têm gravidade suficiente, né, para conseguir moldar a sua capa, né, moldar a sua superfície. Então, isso, né, a gravidade moldando, né, a superfície da Terra é o que faz ela ser esférica, certo? Bom, ainda falando sobre os gregos, né, que começaram esse questionamento a respeito da forma da Terra, a respeito de como funcionava, né, o universo, nós temos aí o primeiro modelo, o modelo aristotélico, né, que na verdade já é baseada de um outro modelo, mas acaba que Aristóteles ele ganha a fama maior, né? Então, o Aristóteles ele propõe um modelo que basicamente a gente pode pensar como uma cebola, de grosso modo. São o modelo de camadas, né? Que ele chama de orbes, que seriam essas partezinhas roxinhas aqui, seriam as orbes, e ele diz assim que a Terra está no centro, né? E próxima a ela está a Lua, e aí ele chama isso de sublunar, né? O mundo sublunar. Esse mundo ele era constituído principalmente de 4 elementos, segundo Aristóteles, que era água, terra, fogo e ar. O mundo supralunar, que no caso entra essa parte das órbitas das estrelas, esse é o mundo imutável, segundo ele, que é formado por um quinto elemento, que ele chama de éter. Então, para Aristóteles, o mundo supralunar, ou seja, da Lua até a Terra, era um mundo mutável. E o sublunar, né, supralunar, perdão, seria o mundo imutável, o mundo da perfeição. Então, para Aristóteles, o universo era infinito e para ele não existia a ideia de que o universo poderia ser preenchido de vácuo, né? Então, para ele, todo o universo tinha matéria. Só que aí o modelo de Aristóteles tinha alguns problemas relacionados com a observação. A observação de Marte, que foi assim o caos, digamos assim, dos modelos geocêntricos, né? O que fez ir evoluindo. O movimento de Marte ele não conseguia ser explicado por essa teoria. Porque Marte, ele, pela observação, ele faria um movimento retrógrado. Então, bem,
Cláudio Ptolomeu, e ele propõe uma correção. Além, então, dos planetas girarem em torno da Terra, nós temos, ele propõe, né, que os planetas também giravam em epiciclos, né, que seriam como se, além de girar em volta da Terra, giravam em torno uma órbita ali imaginária. Então, esse modelo, né, de Cláudio Ptolomeu, aliado com o modelo de Aristóteles, né, virou digamos assim, o padrão da época, né? Por 15 séculos, se eu não me engano, deixa eu só conferir. Isso, por 15 séculos, esse modelo não foi questionado. Tanto por caráteres religiosos, né? Como a gente vai ver, tanto como por as pessoas. Esse modelo explicava, né? O que a gente conseguia ver no céu, a órbita de Marte. Após anos, né, entra em cena o heliocentrismo novamente. O nome mais famoso, né, que a gente conhece no heliocentrismo é o Copérnico, mas, na verdade, quem propõe esse modelo, primeiramente, é Aristarco de Samos, há muitos anos anterior a Copérnico. No entanto, né, na época de Aristarco, esse modelo não ganhou força. Logo, ele foi combatido. Então, o modelo de Copérnico coloca o Sol no centro e os planetas orbitando em volta do Sol e também em volta deles mesmos, né? O movimento de translação e rotação. O Copérnico, um fato interessante, ele só publicou, né, a sua obra após a sua morte, porque ele tinha medo, né, da Igreja Católica de ser queimado, porque a gente sabe, né? Vamos pular essa parte da Igreja Católica, mas a Inquisição e tudo mais. Então, tanto que a introdução do livro de Copérnico foi escrito por outro autor, né, em qual ele coloca que esse modelo era apenas um modelo matemático, que não era para as pessoas ficarem com inquietação, né, sobre esse modelo. Então, não descrevia a realidade, segundo o autor que escreveu a introdução do livro de Copérnico. Bom, após aí Copérnico, né, nós temos ainda o Tycho Brahe, né, que dá a última cartada para o modelo geocêntrico, né, propõe um modelo geocêntrico, que também não vinga. E aí, o Tycho Brahe, ele contrata Kepler, eu não coloquei a fotinha de Kepler aqui, esqueci, ele contrata Kepler para determinar o formato, né, da órbita marciana, a órbita de Marte. Após o Tycho Brahe falecer, o Kepler ele acaba obtendo os dados observacionais de Tycho Brahe. Só assim um parêntese. O Tycho Brahe ele era muito bom em observação, mas ele não era muito bom em matemática. Então por isso que ele contrata Kepler, que é para realizar os cálculos, e para conseguir determinar a órbita marciana. Então, após o Tycho Brahe falecer, o Kepler tem acesso aos dados observacionais de Tycho Brahe. Então, ele consegue, né, através desses dados, determinar o verdadeiro formato da órbita marciana, que no caso é uma elipse com o Sol posicionado em um de seus focos. Então, essa foi uma informação. Não sei se vocês estão ouvindo as buzinas aí, acho que é a política. Com o Sol posicionado em um dos seus focos. Então, isso foi uma revelação na época que foi muito chocante, porque se tinha a ideia de que o formato esférico, né, fosse o formato dos deuses, né? Então, o Kepler ele perde muitos anos da sua vida tentando alinhar, né, um formato circular para as órbitas. Então, quando se fala, né, que é uma elipse, foi uma coisa chocante para eles, né? No entanto, nessa tabela eu trago a excentricidade dos planetas, né?
a gente percebe que é uma excentricidade muito baixa, ou seja, é quase um círculo. Então, nos livros, né, às vezes a gente vê a órbita da Terra exageradamente elíptica, mas na verdade não é assim, né? A gente vê aqui, ó, eu não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas o pontinho do meio é onde é o foco, é para ser o foco. E o pontinho do lado é onde está o Sol, né? Então, numa elipse, a gente tem que excentricidade zero é um círculo. E excentricidade 1 é uma elipse extremamente achatada. Então, como a gente pode ver, a excentricidade da Terra é muito baixa, então é quase um círculo. Tanto que o Sol ele está posicionado num foco que é muito próximo aonde seria o foco de um círculo, né? A gente já vê Plutão também é um pouco mais excêntrico, né? É mais achatado. A gente tem uma excentricidade de 0,25, então aqui deveria estar o Sol se fosse um círculo, né? Mas o Sol está posicionado nessa posição. Então, meu Deus, eu não sei se está dando influência no som, se vocês estão me ouvindo, se as buzinas estão muito altas. Prof. Dá para ouvir você bem, Milena. Dá para ouvir a buzina, assim, mas no fundo. Tá tranquilo para te ouvir. Tá. É que tá. Para mim tá parecendo que tá tão alto. Então, talvez. Não é que tá baixinho, mas dá para te ouvir bem. Fica tranquilo. Tá. Então tá. Então, através do modelo de Kepler, né? Das órbitas elípticas, o sistema solar ganha essa nova configuração, com órbitas elípticas e não circulares. Bom, a partir de Kepler, né, das observações de Kepler, vem outros astrônomos que foram importantes para a história da astronomia. Um deles é o Galileu Galilei, né, que apesar, né, de não ter inventado a luneta, foi ele que aperfeiçoou, né, o instrumento, e graças a isso, né, conseguiu descobrir acho que eu coloquei a foto aqui, as 4 luas de Júpiter, né, então ele apontou a luneta para Júpiter e descobriu as 4 luas. Também ele apontou para a Lua, né, e viu que não era tão perfeita, né, como o Aristóteles propunha, né. Então viu que a Lua possuía crateras e tudo mais. Então, assim, o universo, né, vai se desprendendo cada vez mais desse viés divino, né, de que eram os deuses que moldavam tudo. Outro astrônomo importante também foi o Isaac Newton, né, que construiu as suas leis, inclusive a partir de Kepler, né, das ideias de Kepler. Então, o Isaac Newton também foi importante por ter formulado, né, a lei da gravitação, que também ela desprende desse caráter divino, né, do universo, porque ele propõe, né, que as mesmas leis que funcionam para a Terra também funcionam para os corpos celestes. Então, a mesma lei que faz uma maçã cair na Terra também faz com que a Lua orbite em torno da Terra, né? Que é a lei da gravitação universal. Então, ele publica esse livro também muito importante, o Principia, que podemos dizer assim que Isaac Newton foi quem deu o pontapé nessa ideia do fazer científico, né? Com uma rigorosidade científica. Então, ele usa a matemática, né, para explicar os fenômenos e não simplesmente uma explicação divina. Bom, então, encerrando, né, a gente tem outros, né, astrônomos importantes, né, tivemos o Einstein, mais recentemente o Stephen Hawking, né, que a gente poderia ficar falando aqui as 2 horas da oficina só sobre eles, né? Mas, seguindo em frente, agora nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. Bom, a Terra, como eu já disse no começo, né, ela realiza 2 movimentos, de rotação e de translação. Nós vamos focar mais no movimento de rotação. Então, o movimento de rotação que a Terra realiza é o giro do planeta em torno do seu próprio eixo imaginário. Esse movimento, ele ocorre de oeste para leste, e é por isso que a gente tem a percepção, né, que o Sol
aqui na Terra que o Sol, né, ele nasce em leste e se põe em oeste, né, que é o movimento aparente do Sol. Esse movimento aparente, ele é causado pelo fato de a Terra estar girando de oeste para leste. Então, no Japão, né, nos países do leste, o Sol, ele nasce primeiro. Nasce, entre parênteses, ou seja, a Terra, o giro da Terra faz com que o Sol apareça primeiro na área leste. Então, esse movimento de rotação, como eu já introduzi aqui, né, ele é responsável pelo dia e a noite. Também, a velocidade de rotação da Terra é uma velocidade muito alta, né, embora a gente não sinta porque estamos girando com ela. É em torno de 1.669 km por hora na região ali do Equador, né? Essa velocidade, ela varia em cada região, né, de acordo com a latitude. Então, ela é máxima no Equador, porque o eixo de rotação coincide, né, com a localização do Equador, e ela vai diminuindo conforme a gente vai vindo para os polos. Também a duração desse movimento é em torno de 24 horas, né? Não, a gente sabe que não é 24 horas bem certinho. Além, né, da ocorrência do dia e da noite, o movimento de rotação, ele possui outras consequências, como, por exemplo, a dilatação na região do Equador. Então, na região do Equador, a gente tem como se fosse uma barriguinha, né, mas é uma coisa muito não é tão evidente, né, digamos assim. Essa dilatação, ele é causado principalmente porque, como a Terra está girando, né, numa velocidade muito rápida, a gente tem a força centrífuga, né, que empurra para fora, para longe, né, do eixo de rotação da Terra, as partículas. E associado a isso, a gente tem também a força da gravidade. Então, é uma briga das forças, né? Uma força empurrando para fora e a outra empurrando para dentro. Graças a Deus, né, que a força da gravidade vence, só que, no entanto, a Terra fica com essa pequena deformação aí na região do Equador. Além disso, nós temos o achatamento do polo, que também é causado pela rotação, e por causa da rotação e da gravidade, né, da força da gravidade. O desvio dos ventos e correntes marítimas para o oeste, né, é o que chamam de força de Coriolis. Então, essa força de Coriolis é uma força que causa uma deflexão horizontal das partículas, né, da atmosfera, e é uma força que causa essa deflexão, e ela como a Terra está girando, né, de oeste para leste, ou seja, em sentido anti-horário, essa deflexão acaba sendo para o lado esquerdo. Também, lembrei de uma curiosidade legal sobre essa força de Coriolis. Na época, né, das guerras, quando os militares iam atirar, né, as bombas e tudo mais, era preciso fazer um cálculo, né, desse desvio, porque se eles apenas colocassem, né, a latitude da cidade, acabava que ocorria esse desvio para o oeste. Então, por causa dessa força de Coriolis, né, do movimento de rotação da Terra, que gera essa força, que acaba tendo um desvio para o oeste. Além disso, a gente tem os fusos horários, né, que é um resultado também do movimento de rotação, né? Como a Terra ela tem esse formato geóide, né? Algumas áreas são iluminadas de forma diferente de outras. Então, é por isso que é criado, né, os fusos horários. Depois a gente vai falar mais sobre eles. Então, só para esclarecer, temos um movimento de rotação, né, que é o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, né, do seu eixo imaginário, e que dura cerca de 24 horas. Além disso, a Terra faz o movimento de translação, que é o movimento que ela realiza em torno do Sol. Esse movimento, ele dura 365 dias e algumas horas, né, cerca de 5 horas, e
graças a essas 5 horas a mais que a gente tem lá a correção do ano bissexto. Além disso, a Terra tem um eixo, né, de rotação que é inclinado 23 graus em relação ao plano da órbita. Então, em relação a esse movimento, né, que a Terra realiza em torno do Sol, ela tem uma inclinação de 23 graus,5. Aqui, então, tem uma questãozinha, né, para a gente interagir. É uma questão retirada da OBA, que é o seguinte: escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Eu acho que eu já vou pular para a resposta, né? Porque. Não! Não? Deixa eles interagir, a gente não ouviu eles ainda, vamos ver. Tá. Os planetas. Vamos lá, tem que marcar certo ou errado. Então, eu vou contar com a colaboração de vocês, né? Para a gente responder. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol? E aí? Eu sei que vocês estão aí, que vocês responderam o chat. Pode pôr no chat se vocês quiserem. Vamos lá, valendo. Os planetas giram ao redor do seu eixo num movimento chamado de rotação? Os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado de translação? Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias? E aí? Temos opções lá no chat, Milena. Você consegue acessar o chat? Aonde vai aqui, não? No balãozinho de conversa. Balãozinho de conversa. Boa noite. Do lado esquerdo, inferior, tem a mãozinha, daí tem a tela e o balãozinho. Achei. E aí? Então, a Clarice, né, ela coloca... não sei se eu posso falar o nome. Tá no chat, todo mundo vê, né? Ela coloca certo, certo, certo e errado. Vamos ver. Então, os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol? Certo. Então, como eu já disse, né? Eu disse no slide anterior, né? A Terra, ela realiza um movimento elíptico ao redor do Sol e todos os planetas também realizam esse movimento elíptico na mesma direção, no mesmo sentido, mas com velocidades diferentes. A segunda, os planetas giram ao redor do seu eixo num movimento chamado de rotação? Sim, né? Todos os planetas, eles giram ao redor do seu eixo. É a lei da inércia do universo. Uma curiosidade é que todos os planetas giram em sentido anti-horário, igual a Terra, né? De oeste para leste, com exceção de Vênus e Urano, se eu não me engano, ou é só Vênus? Eu tenho certeza de Vênus, mas acho que Urano também, depois vocês conferem. Eles giram no sentido ao contrário, ou seja, de leste para oeste. A terceira, os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado de translação? Sim, né? Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias? Errado, né? Porque esse é o movimento da Terra, né? E nem é 365 dias bem certinho, né? Mas, por exemplo, Vênus, ele demora 225 dias para fazer o movimento ao redor do Sol. E em torno dele, né? Ou seja, um dia em Vênus demora 243 dias da Terra, né? Como se fosse em comparação à Terra. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre fuso horários, né? Então, como eu já dei a introdução no slide lá do movimento de rotação da Terra, os fusos horários, eles são consequências, né, desse movimento de rotação da Terra. Pela Terra estar girando, né, nós temos incidência de raio solar na Terra de forma desigual, podemos dizer. Então, por isso, né, por essa
por essa diferença de incidência é que foram criados os fusos horários. Então, nós temos 24 fusos horários, e esses fusos horários, eles não foram inventados por acaso, né? Teve um cálculo a respeito disso. Então, como a Terra demora 24 horas para fazer o movimento de rotação em torno do seu eixo, né? E esse movimento é 360 graus, eles dividiram, né, a distância, digamos assim, em graus pelo tempo, né? Quase uma equação de cinemática, né? E assim eles descobriram, né, que a cada 1 hora a Terra gira 15 graus. Então, eles dividiram em 24 faixas, né? Cada uma com 15 graus de diferença entre a outra. E aí, o meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, né? Que é o meridiano que fica em Londres, né? A referência dele, né? Na cidade de Greenwich, ele acaba sendo a referência para o cálculo dos horários nos outros países, né? Então, a gente tem que, para oeste, os fusos horários, eles são adiantados em 1 hora, né? Então, quanto mais a oeste eu vou, mais horas eu vou adiantando no meu relógio. E para leste, eu vou diminuindo 1 hora, né? Então, por que para oeste eu vou aumentando e para leste eu vou diminuindo? Porque no Japão, né, pela Terra girar de leste a oeste, como eu disse, de oeste para leste, o Japão recebe a luminosidade primeiro. Então, por isso que os horários, né, nessa região, eles são adiantados em relação à região leste. Bom, acho que era isso. Sobre os fusos horários no Brasil. No Brasil, nós temos 4 fusos horários, né? O fuso horário que a gente fala menos 2 horas em relação ao Greenwich Mean Time, né? Que é o horário padrão. Esse fuso horário, ele é mais para as ilhas, né? Fernando de Noronha, as ilhas que são próximas ao território brasileiro, que pertencem a ele. Depois nós temos nas regiões aqui, onde fica Brasília, Mato Grosso, São Paulo, com fuso horário de -3. Depois -4 e depois -5. Então, acho que no próximo slide fica mais claro isso. Quanto mais, né, eu vou andando para leste, mais o meu fuso horário vai ficando atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nós definimos, né, que no Brasil o horário padrão seria o de Brasília, né, por ser a capital do Brasil. Então, nesse caso, né, nossos horários ficam baseados com o horário de Brasília. Então, eu tenho que nas ilhas aqui, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, eu tenho 1 hora a mais do que o horário de Brasília. No Amazonas, Roraima, eu tenho 1 hora a menos, e no Acre eu tenho 2 horas a menos. Então, essa questão aí do Acre, né, também, que já foi, o fuso horário deles também já mudou bastante, né, nós tivemos em 2008, o governo Lula retirou, né, o horário deles, né, normalizou com o horário de Amazonas, se eu não me engano, né, dessa faixa, mas, né, após a população brigar, né, pelos seus direitos, eles conseguiram recuperar de volta o horário deles, que é -4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. E, desde então, o Brasil tem 4 fusos horários. Bom, sobre o horário de verão aí também, que já deu bastante conversa, né? Esse ano e ano passado nós não tivemos um horário de verão,
Mas por que ele foi implementado, né? Então, o horário de verão ele foi implementado por volta de 1931 para economizar energia, né? Isso porque eles pensavam, as pessoas pensavam, né, nas pessoas adiantando uma hora, elas iam aproveitar mais o sol em determinadas épocas do ano. Então, o horário de verão ele era, né, implementado no final da primavera, no meio da primavera, né, para o início do verão, ficava até ali por volta de fevereiro, e ele era implementado nessa época, né, porque a gente tem a época da primavera e do verão maior insolação, né, maior quantidade de maior horas de sol na terra, nessa região na Terra. Então, o horário de verão ele era implementado nas regiões subtropicais, ou seja, abaixo, né, e próximo ao trópico de Câncer e de Capricórnio, no caso do Sul. Então, por que nessas áreas? Porque essas áreas são onde, né, a gente vai ver mais para frente, quando falar das estações do ano, são as áreas onde o Sol, né, nessa época do ano, primavera e verão, ele possui os raios solares possuem maior intensidade. Então, por isso que é implementado nessas áreas, era, né, implementado nessas áreas próximas ao trópico. Nas linhas perto do Equador, como eu vou falar a seguir, não se tem tanta diferença, né, das estações do ano, né, a quantidade de radiação solar do ano, durante o ano é a mesma, quase a mesma, né. Bom, agora falando sobre as zonas térmicas. Bom, então, pela Terra, né, ter esse formato de geóide, nós temos uma diferença, né, de intensidade dos raios solares na Terra. Nós temos que no Equador, o Sol ele incide quase perpendicularmente sobre, né, os países que estão ali. Nas regiões do polo, ele tem uma inclinação bem maior do que na região do Equador. Então, é por essa questão que a gente tem as zonas térmicas, ou zonas climáticas. Bom, então, nós temos a zona tropical, que é onde fica, né, a linha do Equador. Temos o Trópico de Câncer acima, né? Acima e embaixo não existe, né, na Terra, mas na América do Norte nós temos o Trópico de Câncer, na América do Sul o Trópico de Capricórnio. Temos também as zonas temperadas, né, que seria a região entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, né, no caso a zona temperada sul. E também temos a zona temperada norte, que é a região entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E também temos as zonas polares, ou glacial ártica e glacial antártica. Bom, a zona tropical é a zona mais quente do nosso planeta, né? É a zona que tem as maiores temperaturas, devido à incidência do Sol ser praticamente perpendicular a ela quase o ano todo, né? Então, nessas zonas nós temos os climas mais quentes do mundo. Também na zona temperada nós temos climas amenos, onde as estações elas são mais perceptíveis, ou pelo menos eram, né? Agora eu já nem sei mais. Nos polos, né, são os considerados maiores desertos do planeta Terra, onde nós temos climas temperaturas muito frias. Uma curiosidade é que nos polos, né, na época do verão, o sol ele nunca se põe, né? É o que eles chamam de sol da meia-noite. Então, no auge do verão, né, que é quando dá início à estação do verão, que a gente fala de solstício de verão, o sol não se põe, né? E fica ali rodando, né, rodando
um movimento aparente, né, que na verdade quem está girando é a Terra, e não se põe. A mesma coisa acontece no Polo Antártico, só que na estação de verão, quando é a estação de verão no hemisfério sul. Agora, mais uma questãozinha, então, para a gente discutir. Eu vou pedir a participação de vocês de novo no chat. É uma questão da OBA de 2016. Sobre o globo terrestre mostrado na questão 2, que na verdade essa era uma questão depois da questão 2, então esse é o globo terrestre, né, que está na questão 2. Então, sobre o globo terrestre mostrado na questão 2, tem duas linhas paralelas ao equador terrestre, sobre as quais está escrito Trópico de Câncer numa e Trópico de Capricórnio na outra. Pergunta: a respeito destas linhas, escreva certo ou errado nas afirmações. O Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul? O Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Sol pode passar a pino. Fora da região intertropical, ou seja, abaixo, né, dos trópicos, o Sol nunca é visto. E aí, vou para o chat e ver as respostas de vocês. Vocês podiam falar, né, abrir o microfone. Alguém? Somos todos estudantes aqui, não tem resposta certa ou errada, né? Bom, ninguém... Alguém escreveu no chat. Ah, tudo bem. E aí, acertaram? A primeira, o Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. Sim, né? A gente viu aqui na imagem o Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Linha do Equador, que divide, né, hemisfério norte e sul. Então, o Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. O Trópico de Câncer, a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino. Sim, né? Nós temos que, na linha do trópico ali, né, as linhas aquela região intertropical, são as máximas onde o Sol fica a pino nos solstícios, né, que a gente vai ver mais para frente. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Sol pode passar a pino. Sim, né? Como eu já disse, a região ali do Equador é onde o Sol, a intensidade, né, dos raios solares é praticamente perpendicular quase o ano todo. Como a seguir a gente vai falar mais sobre isso. Fora da região intertropical, o Sol nunca é visto? Errado, né? Porque se fosse assim, né, aqui no Brasil, estamos fora do Trópico de Capricórnio, nós nunca veríamos o Sol, e isso não é verdade. Essa questão eu vou voltar nela no final, depois que eu tiver comentado sobre as estações do ano, para ficar mais, vocês ficarem mais, né, por dentro do conteúdo que tem ali. Então, as estações do ano. As estações do ano, elas são causadas graças ao movimento de translação, mas principalmente pelo eixo de inclinação da Terra, né? Se a Terra não tivesse um eixo de inclinação, nós teríamos estações do ano igual, né, no planeta inteiro. Então, nós temos que, em 21 de junho, né, temos o inverno. Por quê? Porque o inverno no hemisfério sul, né, é invertido. O hemisfério norte é uma estação e no hemisfério sul é outra estação. Então, se
Se o hemisfério norte é inverno em 21 de julho, em 21 de junho, né? É verão, nós temos o inverno para o hemisfério sul. Então, vamos falar em termos de Brasil e Estados Unidos, para não ficar essa coisa hemisfério sul e hemisfério norte, né? Os Estados Unidos está no hemisfério norte, Brasil no hemisfério sul. Então, em 21 de junho, a inclinação da Terra, né, graças à inclinação da Terra e a posição que ela está, a incidência dos raios solares está maior no hemisfério norte, nos Estados Unidos. Então, está incidindo de forma perpendicular sobre o trópico de Câncer, né? Que é o trópico do hemisfério sul. Então, nessa região é verão, e para nós no Brasil é inverno. Aí, então, a Terra vai seguir seu movimento de translação, sempre com o eixo, né, o eixo de rotação da Terra não muda. E aí nós vamos ter, em 23 de setembro, a primavera. A primavera que, então, nós temos a Terra sendo iluminada de forma igual, né? Então, temos o mesmo tanto de dia e de noite. Uma coisa que interessante, agora a gente já está percebendo, né, que estamos se aproximando do verão e os dias estão ficando mais longos, né? Isso tem uma relação com o movimento da Terra de translação também. Bom, então na primavera tínhamos, né, dias e noites iguais, com tempos iguais, né? Ou seja, 12 horas de dia e 12 horas de noite, porque a Terra está sendo iluminada de forma igual. Então, os raios solares estão incidindo de forma perpendicular no Equador. Então, no Equador, nós temos o Sol a pino, né? Quem mora no Equador, o Sol está a pino nas estações da primavera e do outono. Bom, seguindo, a Terra continua seu movimento de translação, como o eixo não muda, né? Nós vamos ter uma maior incidência em 21 de dezembro, né? Nós vamos ter uma maior incidência dos raios solares na região do Brasil, né? No hemisfério sul. Então, para nós vai ser verão, e para quem está no hemisfério norte, né? O Sol ele vai ter um ângulo não tanto perpendicular, né? Como no Brasil, no hemisfério sul. Para eles vai ser inverno, perdão. Então, nós vamos ter aqui no Brasil os dias mais longos, né? Vamos ter quantidade de sol maior. E para quem está nos Estados Unidos, eles vão ter as noites mais longas, né? Porque no inverno, não sei se vocês também já repararam, o sol, ele nasce mais tarde para a gente, né? A gente tem mais horas de noite. Então, lá pelas 6 horas, a gente já percebe que começa a escurecer. E ao contrário no verão, né? A gente já está vendo que o sol está demorando mais para se pôr. Então, a Terra segue seu movimento de translação e, graças ao eixo de rotação, que também continua igual, não muda, nós vamos ter em 21 de março o outono. Então, novamente, nós vamos ter a Terra sendo iluminada de forma igual, né? Fugiu a palavra, de forma igual. E aí, então, é um ciclo, né? Volta para 21 de junho, vamos ter o inverno, depois primavera, verão, outono. Aqui era uma imagem ilustrativa também do inverno, né, no hemisfério norte. Então, olha como o hemisfério sul está sendo tem intensidade dos raios solares maior do que no hemisfério norte. E aqui, né, ao contrário, né, a Terra vai girando, nós vamos ter quem está nos Estados Unidos vai ter o sol a pino, né, vai ser verão para eles, e nós aqui, né, do hemisfério sul, vamos estar no inverno. Aqui é uma simulação, né, de como ficaria a inclinação dos raios solares nas estações do ano. Então, aqui tendo como ponto de referência o hemisfério sul. Então, no verão,
Uma pessoa que estaria sobre o Trópico de Capricórnio teria o Sol a pino, né, sobre a sua cabeça. Então, a inclinação dos raios solares seria perpendicular à Terra, né? Imagina a gente desenhando aqui um ângulo reto, é praticamente perpendicular. Depois, né, a Terra segue seu movimento de translação. Nós temos o outono, no qual a incidência dos raios solares já está um pouquinho mais inclinada, né? A Terra está sendo iluminada, né, de forma igual. O Sol está a pino, né? Está a 90 graus para quem está no Equador. E depois temos, né, o inverno, que no caso o Sol vai estar a pino para quem está no Trópico de Câncer, e para quem está no Trópico aqui de Capricórnio, né, o nosso homenzinho, ele vai estar no inverno. A inclinação dos eixos dos raios solares sobre a Terra vai estar um pouco mais inclinado, né, um pouco mais deitado. Na primavera, então, o Sol, novamente, né, a Terra realiza, né, o movimento de translação. Na primavera, voltamos a ter o Sol a pico no Equador e sendo distribuída de forma uniforme na Terra. Aqui é um videozinho ilustrativo de como é a diferença de iluminação, né, da Terra conforme ela vai realizar. Ui, por que não passou? Volta. Só para vocês verem. Então, olha, verão, né, aqui no nosso hemisfério, provavelmente. Verão lá nos Estados Unidos, equinócio de primavera e equinócio de outono. Novamente, olha, vejam como funciona. Bom, o início de cada estação do ano é chamado de solstício ou equinócio. Nós temos que, nas estações de ano, verão e inverno, é chamado de solstício, né? Então, a gente tem o solstício de verão e o solstício de inverno. No solstício de verão, para nós aqui do Brasil, nós teremos o dia mais longo do ano. O dia, né, com claridade solar mais longo do ano. No solstício de inverno, nós teremos o dia com uma quantidade de horas de noite, né, maior. E aí, no outono e na primavera, nós temos os equinócios, que é quando temos quantidades de hora de dia e de noite iguais. Aqui é um videozinho, acho que em tempo eu vou passar ele para vocês entenderem como que funciona isso bem certinho. Ou não. Oxe.
Milena, acho que tá com um probleminha no som do áudio. Ah, não tá saindo? Talvez tu possa colocar o link no chat. Agora aumentando, talvez dê. Deixa eu ver. Ele fica muito baixinho para nós, não dá para entender. Ah, tá. Então eu deixo o link depois para quem se interessar, né, assistir. Beleza. Poxa, tá. Agora deu. Então, né, o videozinho ali, ele explicava, né, por que a gente tem a quantidade de horas com radiação solar diferente, né, nas estações do ano e nos equinócios, né, nos solstícios e nos equinócios. Então, basicamente por causa, né, do movimento de translação da Terra e por causa do eixo de inclinação. Aí. Bom, aqui é mais uma atividade, né, para a gente interagir, retirado da OBA de 2018, né, a prova da OBA de 2018, e diz assim: abaixo está o tradicional modelo do globo terrestre colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol. Entre eles está o Sol, desenhado fora de escala, e os raios solares. A letra A. Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda. Então, no globo da esquerda, nós vamos usar uma reta contínua para desenhar o eixo de rotação da Terra. Letra B. Use uma linha pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita. Letra C. Use uma seta e indique o polo norte geográfico, né, o ponto geográfico norte, no globo da esquerda. A letra D. Qual hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado no globo da direita? E aí? Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda para a direita? Bom, então, começando. Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda. Bom, eu gostaria que vocês interagissem agora. Alguém poderia abrir o microfone para a gente conversar onde nós desenharíamos, né, o eixo de rotação da Terra. Não? Ninguém vai interagir? Ninguém vai abrir o microfone, a câmera? Estão todos tímidos. Bom, então eu vou pular o próximo slide, que já tem a resposta, e aí eu vou comentando. Então, na letra A, né, para a gente desenhar o eixo de rotação da Terra. Então, seria o eixo imaginário, né, de rotação da Terra, que seria, então, um traço na perpendicular. A letra B, usa uma reta pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita. Então, o equador terrestre, né, a linha que divide, né, os hemisférios norte e sul, divide a Terra ao meio. A letra C, use uma seta e indique o polo geográfico norte no globo da esquerda. Então, a gente pode fazer uma associação, né, com a América do Norte, né? Então, fica acima da linha do Equador. Qual hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado no globo da direita? Bom, então a gente pode ver no globo da direita que os raios, né, estão incidindo mais perpendicularmente, né, tem maior intensidade no hemisfério norte, né? Então aqui em cima é verão e para quem está no hemisfério sul
é inverno. Então, qual hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado? O hemisfério norte, né? Por causa da inclinação do eixo da Terra, que tem, assim, a maior incidência dos raios solares no hemisfério norte, né? Nessa posição da Terra. Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição à esquerda para a direita? Então, imagine, né, que tem aqui, né, o plano da órbita em torno do Sol. Então, aqui nós temos verão para quem está no hemisfério sul. Então, verão aqui no Brasil. Então, vamos pegar como localização o Brasil, né, como ponto de referência. Então, se aqui para nós vai ser o verão, a Terra, né, vai continuar o seu giro, aproximadamente, né, aqui, né, nós vamos ter a primavera, perdão, me confundi, é a primavera, depois, então, nós vamos ter, não, o outono, gente. Então, aqui nós estamos no verão, ai, me confundi, peraí, só um minutinho. Norte. É verão aqui no norte, então, para a gente, aqui é verão. Tá certo, prof, estou confusa agora. Socorro. Bom, nós estamos no verão aqui, nesse hemisfério, e para chegar no inverno, né, nós vamos ter 6 meses, né, que é a diferença entre uma estação e outra. Então, se é verão nessa posição, daqui 6 meses, né, ou seja, em 21 de junho, nós vamos ter o inverno. Então, a letra E. Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda para a direita? 6 meses, né? Só a gente contar. Começa em dezembro, né? O nosso verão. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar junho. Bem, sobre agora os pontos cardeais. Durante muitos anos, né? As navegações as navegações noturnas, né, só se localizavam através das estrelas. Então, aí nós temos o Cruzeiro do Sul, né, que é o principal meio de se localizar, né, era, né, o principal meio de se localizar durante a noite para os navegantes. Temos também a bússola, né, que é a Rosa dos Ventos, que possui, né, essa divisão do planeta Terra, né, em coordenadas. Então, nós temos o norte, né, para cima, no caso, imagine essa Rosa dos Ventos sobre o planeta Terra. Nós vamos ter o norte acima, imagine ela sobre a linha do Equador, né? Então, o norte para a região lá dos Estados Unidos, Canadá, o sul aqui, né, o Brasil, Equador, né? Equador, quando eu falo, não o Equador terrestre, né? O Equador país. A leste, né? Vamos ter lá os países Japão, e a oeste o Brasil, né? A América. Uma pergunta: o Sol, ele sempre nasce a leste? Alguém pode falar no chat? Vocês já devem ter ouvido, né? Essa afirmação em algum livro, talvez, sempre falam, estique seu braço direito para o leste, esquerdo para o oeste, e assim você vai ter as posições. O esquerdo para onde o sol nasce. Alguém já viu isso? No chat? Estou olhando aqui no chat. Alguém? Acho que sim. E vocês acham que essa afirmação é verdadeira? O sol realmente sempre nasce a leste? É falsa, né? Por que é falsa? O sol nem sempre nasce a leste e se põe a oeste.
Por exemplo, nós temos que no inverno o Sol, né, ele vai estar nascendo mais na região noroeste, né, ou seja, um pouco mais a norte, né, do ponto cardial leste, ou seja, no noroeste. No verão, nós vamos ter o Sol nascendo mais no ponto cardial sudoeste. O Sol ele nasce a leste apenas nas estações do ano primavera e outono, principalmente, né, no equinócio, que é o dia que marca o começo dessa estação. Aqui eu trouxe uma imagem, são fotos, né, tiradas em São Paulo, na cidade de Boa Vista, em que a pessoa fotografou o nascer do Sol em diferentes estações do ano. Então, a gente pode ver que nos equinócios, né, de primavera e de outono, que eu vou ter o Sol ele incidindo perpendicularmente na linha do Equador. Então, nessas estações, o Sol ele nasce a leste. No inverno, né, nós vamos ter o Sol nascendo um pouquinho mais para o lado norte. E no verão, um pouquinho mais para o sul. Então, o Sol nem sempre nasce a leste e se põe a oeste, né? Assim como ele nasce um pouco, não exatamente no leste, ele também não se põe exatamente no oeste. Bom, aqui tem uma atividade também tirada da OBA de 2014. Eu já vou ler para vocês. Você aprendeu a encontrar as direções cardeais segundo o método contido em muitos livros didáticos, que diz: abra seu braço direito para onde o Sol nasce e lá é a direção leste. À sua esquerda estará o oeste, à sua frente o norte e atrás o sul. Então, como a gente já viu, isso é uma concepção errada, né? Porque nem sempre o Sol vai nascer a leste. Então, você pode estar apontando o seu braço direito para outra região que não seja o leste, né? Tendo como referência onde o Sol nasce. Pois bem, este processo não tem nada de preciso, pois o Sol pode nascer e se pôr no sul, ou até não nascer em lugar algum, dependendo do lugar e época do ano onde está, né? Como é o caso dos polos, né? O polo que está no inverno, né? Nós não temos sol, e o polo que está no verão, nós temos sol o dia inteiro, né? O sol da meia-noite que a gente viu lá. Estas situações estranhas ocorrem para latitudes entre os polos e os círculos polares. Mas vejamos como a Juliana e sua mãe, Dona Vilma, fizeram para determinar corretamente as direções cardeais no quintal da casa delas. Você pode fazer o mesmo, claro. Então, ali na figura A, inicialmente, Dona Vilma ficou de pé de manhã no quintal e a Juliana riscou sua sombra no chão, indo de entre os pés de sua mãe até o topo da sombra da sua cabeça. Em seguida, a Juliana traçou um círculo no chão com raio igual ao da sombra de sua mãe. Depois, Juliana deixou Dona Vilma de pé no mesmo lugar. As mães sofrem, né? Claro, né, que é só uma ficção aqui. Até que, de tarde, a sombra dela atingisse novamente o círculo traçado. Pois, assim, claro, as duas sombras seriam do mesmo comprimento. Dona Vilma, para ter certeza que Juliana estava fazendo tudo certo neste momento, se virou para o lado onde estava sua sombra. Bom, então esse foram o desenho, né, que ela fez. Então, a Dona Vilma ficou de pé de manhã, ela marcou, né, o tamanho da sua sombra, o começo até o fim. Em seguida, ela fez um círculo em torno dessa linha. Para determinar as direções cardeais, Juliana
traçou a bissetriz das duas sombras da sua mãe, a linha tracejada. E perpendicular a ela. Não, peraí. Para determinar as direções cardeais, Juliana traçou a bissetriz das duas sombras da sua mãe. Ah, tá. E a perpendicular a ela. Isso. Escreva as direções cardeais: norte, sul, leste, oeste, dentro dos quadrinhos em brancos das extremidades das retas tracejadas e pontilhada. Então, o que basicamente a Juliana e a mãe delas fizeram? Elas determinaram, né, onde era o Equador, o Equador celeste. Então, a partir, né, do tamanho, né, de medir o tamanho da sombra, elas conseguiram encontrar o que a gente chama, né, de esse traço da bissetriz, seria a diferença, né, da inclinação da Terra. Se a Terra fosse inclinada, né, nós teríamos esse não fosse inclinada, nós teríamos esse tracejado, né? Mas, como ela é inclinada, o que a Vilma e a Juliana encontraram foi essa bissetriz, né? Essa linha, digamos assim, um pouco defletida da onde seria o Equador de verdade, né? Então, a partir de encontrar, né, essa bissetriz, elas conseguiram determinar o Equador. Então, após determinar o Equador, elas traçaram, né, essa linha pontilhada mais grossa, e aí, então, ficou fácil, né? Para cima seria o norte, para baixo seria o sul, leste e oeste. Então, basicamente, o que elas fizeram foi encontrar a linha do Equador, e a partir disso, nomear, né, os pontos cardeais. Então, é uma forma, né, de você, na sua casa, conseguir também encontrar os pontos cardeais. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? No chat? Então tá. Vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos das marés. O que são as marés, né? É a mudança, né, dos oceanos, né? Nós temos momentos em que as praias estão mais volumosas de água, né? E momentos que estão menos. Então, isso é o que a gente chama de maré. E por que acontece, né, a maré? As marés, elas estão ligadas principalmente, né, com a questão da atração gravitacional que a Terra tem sobre a Lua, né, que a Lua exerce sobre a Terra. Nós temos a maré solar e a maré lunar, né? Como a Lua está bem mais próximo da Terra do que o Sol, a força gravitacional, né, a atração gravitacional em relação à Lua é bem maior do que em relação ao Sol, mesmo, né, as massas sendo bem diferentes, né? A massa do Sol é bem maior do que a massa da Lua. Então, principalmente, né, as forças da Lua, a força de atração com a Lua, né, é o que influencia na maré. Essa afirmação, né, que eu acabei de fazer, vem a partir dessa equação, né, a lei da gravitação universal, né, formulada por Isaac Newton, que, como eu já disse, né, lá na história, né, que formulou essa lei, e assim, as mesmas leis que funcionam para a Terra funcionam para o universo. Então, a maré solar, como eu já disse, né, não é tão evidente quanto a maré lunar. Bom, então nós temos que, dependendo, né, da fase da Lua, nós temos as marés vivas, né, e as marés mortas. As marés vivas, na Lua, principalmente na Lua cheia e nova, né, acontecem, e as marés mortas quando a Lua está nas fases quarto crescente ou quarto minguante. Então, o que seria essa maré? Então, como a Lua, né, a Terra tem uma força de atração pela Lua,
as águas, né, que estão desse lado, né, do lado que está virado para a Lua, digamos assim, elas vão ser atraídas pela força gravitacional, da Lua. Do outro lado, nós temos o Sol, né, na Lua cheia, e também temos essa atração gravitacional. Esse bojo, que ele é formado do outro lado, ele nem sempre, né, não está, né, ligado com a força de atração pelo Sol. É apenas uma consequência da diferença, né, de gravidade que tem entre o centro da Terra e essa região, que faz com que as águas acabam se empilhando também, né, como ela escoa muito fácil, se empilhando também desse lado. Então, na lua cheia e na lua nova, nós temos as marés altas em 2 momentos, né? Que a gente pode dizer a cada 6 horas, né? Então, nessas fases da lua, a cada 6 horas nós vamos ter maré cheia e maré baixa. Quando a lua está em quarto crescente ou quarto minguante, nós temos que essa força de atração gravitacional ela fica desmembrada, né, digamos assim. O Sol puxa para cá e a Lua puxa para a direção dela. Então, acaba que se anulam as forças. Por isso que a gente não tem, é chamado de maré morta, né? A gente não consegue verificar essa diferença nas águas dos mares e oceanos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as órbitas dos planetas, tá? Não tem como falar das órbitas dos planetas sem falar das leis de Kepler, né? Eu sei aí que as leis de Kepler são conteúdos do ensino médio, né? Mas, infelizmente, são cobrados na prova da OAB. Bom, o que são as leis de Kepler? São 3 leis, né, formuladas por esse cientista. Aqui a gente vai acabar se atendo apenas a duas, que foram as 2 primeiras. Então, essas leis, elas explicam como que funciona, né, o movimento de qualquer corpo orbitando algum astro massivo, como, por exemplo, planetas ou estrelas. Então, ou até mesmo asteroides, né? Explica tanto o movimento da Lua em torno do Sol, quanto o movimento da Terra em torno do Sol. Então, Kepler, ele, através dos dados, ele formulou sua primeira lei, né? Os dados de Tycho Brahe lá da história. A órbita dos planetas é uma elipse que o Sol ocupa um dos focos. Então, através dos dados, ele descobriu que a órbita é uma elipse. Aqui no desenho, meu desenho, essa órbita da Terra, né, considerando que esse planeta aqui seja a Terra, está um pouquinho exagerado, né? A gente viu que ela é praticamente um círculo. O Kepler, ele também descobriu que a velocidade do planeta no periélio, né, que é o momento em que o planeta está mais próximo ao Sol, ela é diferente do momento do afélio. O afélio, que é o momento em que o planeta está mais distante, né, da estrela. Então, afélio de afastado e periélio de próximo. Então, ele descobriu que, na verdade, o planeta ele vai sendo acelerado, né, graças à atração da força gravitacional, né, atração gravitacional. Quando esse planeta ele se aproxima, né, do periélio, ele é acelerado. Então, ele vai aqui devagar, devagar, devagar. Quando chega aqui, ele passa rapidinho, mais rápido, né? No entanto, né, para a órbita de planetas, que como a gente viu é quase um círculo, essa velocidade ela é praticamente constante, né? Não se percebe tanta aceleração nesse momento que ele passa pelo periélio. Mas, né, no caso de cometas, a gente já vê essa diferença bem clara. Por exemplo, do cometa Halley, né, que ele demora 76 anos para dar uma volta em torno do Sol, mas quando ele está próximo ao Sol, né, que é o momento que ele fica visível para nós aqui na Terra, é questão de dias, né, para ele passar, né? Então, aquele momento que a gente vê
que a gente vê, não, eu ainda não vi, né? Pretendo ver. A cauda dele, né, passando, é o momento que ele está no periélio, então a velocidade dele está muito rápida. Então, ele vai passar por aqui por alguns dias, e daí, pelos próximos 76 anos, ele vai fazer esse movimento elíptico. Então, para cometas, asteroides, é mais claro, né, essa diferença de velocidade, mas no caso de planetas, é praticamente constante pela órbita ser quase um círculo, né? É uma elipse com uma excentricidade muito baixa, muito perto de zero. Então, só para deixar claro, a primeira lei de Kepler, a órbita dos planetas é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Qual foco o Sol ocupa, né? É importante a gente falar isso. Tem dois focos. Qual foco o Sol ocupa? Sempre, né? O Sol ele vai ocupar o foco que está mais próximo ao periélio, né? O momento em que o planeta vai ter essa aceleração aumentada. Então, o foco 2, né, ele continua existindo, mas não tem nada ali. O Sol vai ocupar, né, o Sol, ou o que a gente estiver estudando de movimento circular, sempre vai ocupar o foco e que está mais próximo ao periélio, ao momento que o planeta passa mais próximo a esse corpo celeste. A segunda lei de Kepler diz assim: a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, o que isso quer dizer? Que se o planeta Terra, no seu movimento de translação, né, considerando aqui que ele parte do ponto A e vai para o ponto B, se ele demora um mês para realizar, né, essa trajetória, e se ele demora também um mês para realizar uma trajetória do ponto C até o ponto D, quer dizer, então, que a área 1 e a área 2 são iguais. É isso que ele quer dizer com varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Certo? Então, através disso, né, ele construiu nessa proporção que a área 1 dividido pela área 2 é proporcional, né, ao resultado do quociente da área 2 pelo intervalo de tempo 2, certo? Então, só para ficar claro, se a quantidade de tempo que ele demora para percorrer uma área for igual para percorrer outra área, então essas duas áreas são iguais. E aí, eu trouxe algumas questões da OBA que cobram, né, cobram essas leis de Kepler. Essa foi retirada da OBA de 2018. Diz assim: abaixo tem as elipses, órbitas, de um cometa periódico e de um planeta. Então, podemos dizer a trajetória, né, do cometa Halley e a trajetória do planeta Terra. Pergunta: na figura da esquerda, faça um X sobre o ponto A ou B que melhor representa a posição do Sol. Então, ele quer saber em qual dos focos, né? Porque o ponto A e B tá mostrando os dois focos da elipse. Em qual dos focos o Sol estaria? A pergunta 3B, né? Escreva cometa sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa periódico e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. E aí, gente, em qual dos focos nós marcaríamos o X? No foco A ou no foco B? Quero respostas no chat. Podem chutar, gente, se... Não? Ninguém quer arriscar? Ninguém? Bom, como eu já disse, né? O Sol, ele sempre vai ocupar o foco que está mais próximo do periélio. Então, nesse caso, a resposta seria a letra A, né? Nós marcaremos o X sobre a letra A. Escreva cometa
sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. Então, qual figura nós marcaríamos planeta, né? Nós escreveríamos o planeta. Essa aqui, que é uma elipse extremamente achatada, ou essa aqui, que é um círculo? E aí? Essa você sabe. Clarice falou que ela não está conseguindo ver os slides. Talvez, Clarice, tu tenhas que sair e entrar de novo, que às vezes isso acontece. Só copia o link que tu tá e tenta entrar de novo para ver se aparece. Será que deu certo? Acho que ela entrou de novo agora. Bom, então seguindo. Qual dos desenhos nós vamos escrever cometa? Bom, pelo que a gente já estudou, né, pelo lá o que Kepler descobriu, a excentricidade é muito baixa, então é comparada a um círculo para um planeta. Para um cometa é uma elipse, né? Então, dessa forma, né, escreveríamos planetas sobre a figura que representa quase um círculo, né, e cometa sobre a elipse. Essa aqui é mais uma questão, né, da OBA de 2019, do ano passado, que diz assim: as leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler, que descobriu por volta de 1605 que os movimentos dos planetas seguiam leis matemáticas. As 2 primeiras estão abaixo. A primeira lei diz que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos, né? Como a gente já viu. A segunda lei afirma que a velocidade do planeta é maior quando está perto do Sol e menor quando está mais longe, né? A gente viu lá a velocidade no periélio e no afélio. A figura mostra a órbita da Terra, fora de escala e bem mais achatada, né? Como a gente já viu, é quase um círculo. E a posição da Terra ao longo do ano. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Primeira, entre fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra é maior do que de abril e maio? Então, em fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra é maior que em abril e maio? O que vocês acham? Em junho, a velocidade orbital da Terra... não é para vocês verem a resposta. Em junho, a velocidade orbital da Terra está aumentando? Em junho, a velocidade orbital da Terra está aumentando? Em setembro, a velocidade orbital da Terra está aumentando? Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é maior? E aí, pessoal, o que vocês acham? É para escrever certo ou errado? Alguém vai falar no chat? Mariana, apareceu. Segunda imagem? Não entendi. E aí, pessoal? Alguém vai abrir o microfone? Há um depoimento da Camille, que fez a prova no ano passado, né? Você falou aqui.
Camille, você é do ensino médio? Você é do ensino fundamental, né? Porque se você fez ano passado, então não fazia noção. Não te culpo, porque as leis de Kepler é um conteúdo do ensino médio, né? Na verdade, nem deveria ser cobrado na prova da OBA, né? Mas está lá. E é bom, né, também para a gente ir aprendendo coisas novas, né? Depois, quando chega lá no ensino médio, já tem uma noção maior sobre as leis dos movimentos planetários, né? Então, primeira, entre fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra é maior que entre abril e maio, certo, né? Porque a gente viu que no periélio, ou seja, no momento em que a Terra está mais próxima, né, da estrela, né, do Sol, nesse caso, ou se fosse, né, qualquer outro se fosse qualquer outro planeta, né, não necessariamente a Terra, mas Vênus, Marte, todos se comportam dessa forma. Então, nesse momento que ela passa próxima, nós vamos ter uma velocidade maior, uma aceleração aqui, ó, no momento em que ela passa próxima ao Sol. Então, em fevereiro e março, essa velocidade ainda, né, não foi totalmente dissipada. Nós temos ainda uma certa aceleração agindo aqui por causa da atração, né, da gravidade do planeta com o Sol. Então, certo, em fevereiro e março nós ainda temos uma velocidade maior do que em abril e maio, né? Quanto mais ela vai se afastando do Sol, menor vai sendo a sua velocidade. Em junho, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Em junho, né, nós já estamos muito próximos ao periélio, que é o momento em que ela tem a sua velocidade diminuída, né? No momento que a velocidade é mínima. Então, é errado, né? Não está em junho, não está mais aumentando, porque em julho já nós vamos ter o periélio e já vamos ter a velocidade, uma velocidade pequena. Em setembro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Bom, a partir de setembro, nós já passamos, né, o periélio, estamos em direção ao afélio. Perdão, eu confundi. Aqui é o afélio, aqui é o periélio, né? Periélio de próximo, afélio de afastado, né? Então, em setembro, já está a caminho do periélio. Então, nós temos sim a velocidade aumentando. E a última... Ui, não consigo ver, ficou um negócio na frente. Acho que era isso. Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior? Sim, né? Porque ela está no periélio, como já disse anteriormente. Então, fica a primeira correta, a segunda errada, a terceira e a quarta correta. Bom, seria isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre as leis de Kepler? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre os slides? Alguém quer fazer algum comentário? Na próxima oficina, né, nós queremos a participação de vocês mais ativos, para a gente não ficar aqui falando com quadrinhos escuros, né? Então, só para então finalizar, quero fazer aqui a propaganda, né, do nosso livro. Tem vários professores aí, né, tem alunos também. O livro Educação e Astronomia, Ideias e Práticas para o Ensino Fundamental, né, que foi produzido pela professora Roberta, juntamente com os alunos que participaram, né, do projeto Licenciar, e é um livro muito legal, principalmente para quem tem dificuldades em compreender os conceitos de astronomia, né, porque de repente você vai lá e pesquisa na internet e vê uma linguagem que você não tem tanta afinidade. Então, no livro, a gente escreve de uma forma mais simples, né? Sem deixar de contemplar todo o rigor científico, né, que tem na astronomia. Então, temos também para os professores muitas atividades, né, ideias de atividades para levar em sala de aula com relação à astronomia. É isso. Muito bem, Milena.
Valeu pela apresentação. Acho que o pessoal gostou bastante, né? Mesmo que a gente não tenha interação como se fosse presencialmente, né? Até a restrição da nossa internet aí, a gente não consegue abrir a nossa câmera e tudo mais. Tá tranquilo, o pessoal interagiu no chat, tem agora uma mensagem, até deixa eu ver. Aí, ó, o pessoal agradecendo. Então, pessoal, não esqueçam, no chat tem um link que é para vocês preencherem com o nome de vocês para fazer a presença de vocês no encontro de hoje. Então, vocês precisam. Eu vi que até o momento 2 pessoas preencheram. Todo mundo que está aqui precisa preencher para a gente contabilizar depois a presença lá na escola e tudo mais para vocês, tá? E é isso, ó, como eu falei lá no início, lembram? Vocês puderam ver os diferentes tipos de questões que caem na obra. E como a Milena explicou bem, né, cada item da questão, às vezes a gente precisa dedicar um tempinho para ler ela, não entendeu na primeira vez, ler de novo, para poder ir tirando os dados ali para responder. Porque a OBA, ela é assim, ela tem várias questões que, né, como vocês já viram nas outras vezes que fizeram, quebra a nossa cuca. Então, a gente tem que estar atento. Por isso, eu vou dizer de novo. Eu deixei no chat o link do site da OBA, que eu recomendo muito que vocês olhem as provas lá, porque as questões desse ano, elas não vão ser iguais às do ano passado, mas elas vão ser parecidas. Então, vocês dão uma olhadinha nas questões anteriores, como que era para resolver. E tem um aplicativo para o celular que é muito bacana, tem muita informação e todo mundo praticamente tem o celular, né? Então, a gente está tanto tempo aí na frente do celular, 10 minutinhos. 10 minutinhos que vocês façam o simulado vai fazer diferença lá na prova. Beleza, pessoal? Deixa eu ver a mensagem. Tem mensagem aqui. Olha aí, Milena, todo mundo está gostando. A Milena realmente é uma excelente professora mesmo, né, pessoal? Então, parabéns aí, Milena. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom descanso para vocês. Chega agora de queimar neurônio, né? Vamos ver se a gente descansa um pouquinho. Meus cachorros têm que dar o ar da graça aqui, né? Para se despedir de vocês. Descansa, mas na segunda-feira volta a estudar para as questões da OBA, que sexta-feira tem mais, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, prof, pelo convite. Imagina. Eu que agradeço.